Que alegria começar mais um programa Luz para os Meus Passos. Seja muito bem-vindo, você e toda a sua família. Eu quero saudar você que me acompanha pela TV Canção Nova. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Neste final de domingo, como é bom estar com você, com um programa que será uma partilha da Palavra de Deus. Quero saudar você que está me acompanhando pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, você que me acompanha, nos acompanha pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Muito, mas muito bem-vindo. Eu também já quero aqui acolher Dom José Falcão, sua bênção. Deus te abençoe, Frei Gilson. Quando eu saúdo o Senhor, eu tenho a tentação de falar Dom José Negre, que é o meu bispo. É um erro que elogia muito o meu irmão no episcopado, que eu estimo tanto. Um abraço, Dom José Negre. E como eu chamo ele muitas vezes, aí quando eu falo Dom José, já vem um Negre, aí eu tenho que me esforçar e falar, é o Falcão. Mas os dois são muito queridos a mim. É uma alegria ter todos vocês aqui. Lembrando que nos programas passados, nós estamos vendo quem escreveu o Antigo Testamento. Quem escreveu o Antigo Testamento? E nós vimos que o próprio Deus escreveu as tábuas da lei, e 2 vezes. Nós vimos que Moisés escreveu, Deus ordenou para Moisés escrever. Nós vimos, programa passado, que Josué escreveu. Nós vimos que Jesus, filho de Siraque, não Jesus do Novo Testamento, Jesus, filho de Siraque, escreveu. Nós vimos que Isaías escreveu. Nós vimos que Jeremias escreveu algumas coisas do Antigo Testamento. E terminei o programa passado falando para Dom José, dá tempo de a gente ver Abacuque? Aí Dom José falou, não dá tempo, deixamos para o próximo. Então chegou a hora de vermos, Abacuque escreveu alguma coisa? Dos profetas menores, temos essa informação importante dos 12 profetas menores. Essa expressão 12 profetas, ela é originalidade de Santo Agostinho. Abacuque é um deles. E no capítulo 2, versículo 2, temos uma informação muito curiosa, onde Deus ordena a Abacuque que escreva, e aqui aparece a expressão tabuinhas, tábuas. Então, alguma coisa bem sólida e bem consistente, bem dura, diferentemente dos pergaminhos. Em todo caso, a matéria onde foi escrito, para nós não é importante. Se foi na tábua e depois se passou para um rolo, se foi escrita num rolo e depois se fez uma cópia e passou para o outro, o que muito provavelmente aconteceu. Nós temos aqui Deus ordenando Abacuque a escrever. Então, ordem de Deus. Ordem de Deus para Josué, ordem de Deus para Jesus, filho de Siraque, ordem de Deus para Isaías. E a Isaías dá a ordem também para Jeremias escrever, e Jeremias dá a ordem para Baruque, que era o secretário dele. Baruque, que também, além de escrever o que Jeremias ditava, escreveu também o livro de Baruque. O profeta Baruque era secretário do profeta Jeremias. Mas vamos ao que interessa. Abacuque, capítulo 2, versículo 2, a leitura é sua. E o Senhor respondeu-me assim, escreve esta visão, grava-a em tabuinhas, para que ela possa ser lida facilmente. Então Abacuque teve visões, e o Senhor Deus, depois de revelar essas visões, pede para ele colocar por escrito. Isso mostra, esses exemplos todos que nós tratamos, que o Antigo Testamento vai sendo redigido em etapas sucessivas, por pessoas diferentes, em épocas diferentes, tratando de assuntos diferentes. Então, não dá para nós nos debruçarmos sobre os 46 livros, por isso pegamos alguns, um aqui, outro ali, outro lá, para que todos tenham uma ideia de que foi um processo lento,
demorado e bonito. Assim foi Deus quem quis. Se Deus quisesse que a Bíblia fosse toda escrita aqui e agora, numa semana, todo mundo junto, vamos escrever os 46 livros, apareceria, mas não foi assim. Essas personagens existiram, passaram aqui pela Terra em épocas bem diferentes. Jeremias nunca viu Moisés, que foi o primeiro a escrever depois de Deus. Abacuque não conhecia Josué, e Josué não conhecia porque viveram em épocas diferentes. Mas Deus se utilizou de todos eles, para escrever partes daquilo que mais para frente, pertinho de Jesus, vai constituir o Antigo Testamento. Sim. Alguns dizem que o Antigo Testamento é a história do povo de Israel sendo contada, e por isso que não podia ser escrita de uma hora para outra, porque a história precisou ser contada, ou seja... Interessante. Sim, a história é feita de momentos e de pessoas diferentes, que forjam acontecimentos diferentes. E a história de Israel não é diferente. Claro que antes de ser um livro histórico, a luz da fé é palavra de Deus. Mas palavra de um Deus que escolheu um povo, um Deus que se relaciona com o povo e que está presente na história desse povo. Dom José, 46 livros do Antigo Testamento. É possível com certeza, dizer com certeza, que todos os autores, todos os autores dos livros, ou seja, 46 livros, o senhor nos disse de alguns, mas alguém pode estar pensando, porque ele só citou alguns exemplos, mas é possível dizer dos 46, quem foram os autores dos 46, de cada um? Dos 46 livros, 22, seja no começo, capítulo 1, logo no comecinho, ou seja no capítulo 2, como foi o caso de Abacuque, estão nomeados os autores. A crítica, o estudo da Escritura, ao longo dos séculos, oscila entre sustentar que os livros que foram nomeados, os seus autores, realmente foram escritos por aqueles autores. Sim. Mas também, dentre os estudiosos da Bíblia, alguns sustentam uma outra tese, que o livro realmente foi escrito por aquele autor, cujo nome aparece ali, no começo, ou no meio, ou no fim, enfim. No caso do livro do Eclesiástico, o nome aparece no fim, o nome do autor, Jesus ben Sirac. E outros dizem, não, esse livro não foi escrito por tal autor, foi escrito por uma pessoa ou por várias pessoas e assim por diante. Não há unanimidade no mundo do estudo dos textos do Antigo Testamento, não há unanimidade quanto a isso. Há determinados livros cujos autores não aparecem. Alguns defendem, por exemplo, o livro de Josué. Em nenhum momento se diz que foi Josué quem escreveu. Ainda que, no final do livro de Josué, é dito que Josué escreveu alguma coisa. Sim. Primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, a obra do cronista, não temos o autor. O autor não se identifica. Não há nenhum versículo nesses livros onde se diga fulano escreveu. Ou seja, fiquemos então com aquilo que está escrito e deixemos que a interpretação da crítica fique à vontade para dizer esse livro realmente foi escrito todo por esse autor. Ou esse livro foi escrito grande parte por esse autor que aparece aqui e a outra parte ela foi completada por outros escritores um pouco mais para frente. Tal é o caso, por exemplo, da teoria que defende, e ela é muito plausível, essa teoria, de que as três grandes partes do livro do profeta Isaías foram escritas em épocas diferentes, mas que o profeta Isaías escreveu boa parte desse livro. Proto-Isaías, Deutero-Isaías e Trito-Isaías. Há determinados livros que são chamados de proféticos, mas, na verdade, o tema central não é a profecia. Há livros em que tratam da vida de um profeta, mas não é dito que foi escrito pelo próprio profeta, como é o caso do livro de Jonas.
O livro de Jonas, não é dito que foi ele quem escreveu. Mas há outros livros em que fulano de tal, etc., escreveu, aparece logo no começo, e vamos ver agora. Essa breve síntese é justamente para mostrar que, assim como o Novo Testamento, Sim. há livros cujo autor não aparece no texto. Vamos lembrar um que a gente tratou em programas anteriores. João. João, o Apocalipse não, porque no Apocalipse aparece. Eu, João. Primeira e segunda, terceira carta de São João. Exato. Primeira João, segunda João e terceira João, não aparece o nome de João. Mas aparece na segunda João e na terceira João, o ancião. Sim. É lógico que é a tradição da igreja que vai associar essas 3 cartas ao apóstolo e evangelista João, o mesmo autor do livro do Apocalipse. Mateus, não aparece o nome dele. Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. A carta aos Hebreus também não se sabe quem foi, porque não aparece no texto. Há só suposições de que a carta teria sido escrita por fulano ou por Beltrano. No Antigo Testamento também a mesma coisa. Então vamos aos 22 livros onde aparecem os nomes dos seus autores ou prováveis autores. Registro, isso é muito importante. Autores ou prováveis autores. Não saber a autoria do livro em nada afeta a nossa fé. A nossa fé na inspiração dos livros sagrados, tema que ainda não tratamos. Estamos tratando ainda da revelação. Depois vamos tratar da transmissão e depois vamos tratar da inspiração, que são 3 categorias diferentes. Ainda estamos na revelação. Mas são livros revelados por Deus, são mensagens que Deus revela para os homens mediante homens inspirados por Deus. Toda a inspiração, a categoria inspiração é dirigida a pessoas, procede de Deus. A revelação também. A transmissão, Deus transmite para algumas pessoas, e essas pessoas transmitem para as outras, e as outras vão transmitindo e assim por diante. Aí nasce a tradição oral, Sim. Depois a tradição escrita. Vamos então aos 22 livros do Antigo Testamento, onde aparecem os nomes dos seus autores ou prováveis autores. Acompanhe aí na sua tela. Profeta Neemias. Aqui está, a citação sempre vai aparecer aí do lado. Alguns salmos que têm como autores pessoas que são citadas nesses salmos, o rei Davi, o rei Salomão, entre parênteses é o número do salmo. Moisés, os filhos de Coré, não sabemos os nomes deles, os filhos de Coré, Etã e Asaf. Isso no livro dos Salmos. Tem outros salmos cujos autores não sabemos, vamos tratar daqui a pouco. Provérbios, logo no começo se diz que é Provérbios de Salomão. Cântico dos Cânticos, Salomão. Sabedoria de Salomão não aparece em nenhum versículo, mas aparece no título. O título desse livro é Sabedoria de Salomão. O livro do Eclesiástico, o autor aparece no finalzinho do livro, lá no capítulo 50, Jesus, filho de Sirac. Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, esses livros contêm os nomes dos autores ou prováveis autores. Sim. Quem quiser defender que porque aparece o nome do autor foi ele, fique à vontade. Mas há quem pense, há quem proponha uma outra explicação. Isso não altera a nossa fé. Agora vamos aos 24 livros, onde não aparecem os nomes dos seus autores. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Eu coloquei Josué 24, 26, porque ele diz que escreveu, Josué escreveu. A pergunta é, quando se diz que ele escreveu o que foi colocado no livro da lei, ele estava escrevendo, concluindo todo o seu livro? Não sabemos. Juízes, Ruth, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. Primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, Esdras, Tobias, Judite e Esté.
primeiro livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, Jó. Jó fala de Jó, mas não é dito que quem escreveu o livro foi Jó. Salmos, cerca de 65 salmos, não sabemos quem é o autor. Eclesiastes, Lamentações, Daniel e Jonas. Jonas, logo no comecinho, tem uma frase que tanto pode ser interpretada, o livro está tratando de Jonas, como permite dizer que o livro foi escrito por Jonas, mas é uma frase ambígua. Bom, em todo caso, tudo é uma questão de interpretação. Em síntese, dos 44 livros do Antigo Testamento, no texto, aparecem nomes dos seus autores em 22 livros. Já 24 livros não sabemos em absoluto. O senhor falou 44 agora, 46, não é isso? Perdão, 22 com 24? 46. A idade chegou. Estou virando já velho caduco. Nossa, 46, por favor. Sua memória é ótima. Uma pergunta eu tenho para o senhor. O senhor já citou outras vezes que no livro do Gênesis, e o senhor citou agora que não conhecemos o autor, mas diversas vezes o senhor já trouxe aqui dizendo que Eloísta, Javista. Entendi. O que significam? São os possíveis autores, escolas que eram... O que seria? Há vários nomes para nós atribuirmos nomear essas 4 realidades que Vossa Reverendíssima acabou de citar. Alguns chamam de fontes. Fontes. Essas fontes, elas seriam uma realidade composta de tradição oral e tradição escrita. Fonte javista, fonte eloísta, fonte deuteronomista, fonte sacerdotal. A fonte javista tem como principal característica chamar a Deus pelo nome de Yahvé, ou Javé, daí vem javista. Não é o momento aqui de a gente dizer as demais características, digamos, decorrentes, específicas quanto à teologia, à forma de escrita, de descrever a ação de Deus, o seu comportamento, a sua visão de culto, etc. Então, essa fonte, ela é uma escola, digamos assim, uma mentalidade, um tipo de escrita ou um tipo de concepção da fé judaica que tinha, digamos assim, o seu foco, a sua atenção, a sua forma de conceber Deus e a ação dele em Israel, nos moldes mais antigos, quando Deus era nomeado por Yahvé. Nome, aliás, que eles não pronunciam, né? Porque o nome de Deus é sagrado. Essa seria a fonte mais antiga que teria surgido, não há unanimidade entre os estudiosos, mas alguns dizem que essa fonte ela surgiu mais ou menos no tempo do rei Davi, ano 1000 mais ou menos, seria a fonte mais antiga. Essa fonte vai reunindo tradições, relatos que foram transmitidos ao longo dos séculos, desde Abraão até Davi, a respeito da história de Israel. Então, o Pentateuco, por exemplo, seria uma colcha de retalhos em que esse assunto aqui, nesse capítulo, nós temos versículos que são da fonte javista, esse daqui da fonte eloísta. Todo o Pentateuco. Todo o Pentateuco, sim. O Pentateuco, então, seria o resultado de uma colcha de retalhos que vai se entrelaçando, e mais ou menos ali nos séculos 8º ou 7º, um compilador, juntou todas essas fontes, a fonte javista. Eloísta vem de Elohim, é um outro nome para falar de Deus, né? A fonte deuteronomista, Deuteronômio é a segunda lei. Então, você tem a lei lida, escrita, uma primeira vez, e depois de um momento demorado, após, por exemplo, alguns dizem após o exílio, outros dizem antes do exílio, essa fonte ela assumiu uma forma característica. Ela enxerga a lei de Moisés a partir da perspectiva de uma releitura, quando a lei foi proclamada e houve uma reforma.
uns dizem reforma de Josias, não, logo depois que o povo veio do exílio e reconstruiu o templo de Jerusalém, alguns até defendem, temos vestígios, temos sinais de que foi em Sedecias, foi Esdras, foi Neemias, não sabemos. O fato é que a fonte mais antiga teria sido a fonte já vista, no tempo de Davi. Depois a deuteronomista, um século depois. Depois a eloísta. Depois a deuteronomista e a fonte sacerdotal. A fonte sacerdotal ela tem um enfoque mais no culto, no templo, é uma leitura da lei a partir da perspectiva do sacrifício, uma mentalidade para restaurar, para purificar o culto de Israel. Então, a fonte sacerdotal ela é muito mais voltada para o templo. Eu repito, é a teoria das fontes, a teoria das fontes. E todas essas fontes, as mais antigas vão sendo usadas pelas mais recentes, de sorte que a última sacerdotal levou em conta também as outras que já existiram. Eu repito, são teorias muito defendidas em muitos ambientes exegéticos, católicos e não católicos, mas eu repito, quem quiser insistir em achar que o livro do Gênesis foi escrito por uma só pessoa, claro que se pode defender isso, mas não se consegue provar que Moisés foi o autor do livro do Gênesis. Ele sozinho, não. Deuteronômio também, não. Até porque vimos no finalzinho do Deuteronômio alguém falando. Impossível que Moisés tenha escrito. Então, essa teoria, muito considerada hoje em ambiente acadêmico, eu repito, a Igreja Católica nunca disse oficialmente isso. Ela deixa que os estudiosos proponham, né, apresentem os seus argumentos. E se dizer que o Pentateuco foi escrito por 4 escolas, 4 fontes, em 4 épocas diferentes, e mais na frente alguém costurou essa coxa de retalhos, de sorte que chegamos ao texto, isso não fere a nossa fé na inspiração bíblica. É palavra de Deus. Saber quem foi o autor, ou saber quantas mãos contribuíram para redigir o texto, isso não afeta a nossa fé. Meus queridos, vejam como é complexo, né? Porque a minha pergunta é possível dizer com certeza quem escreveu esses 46 livros? E Dom José nos trouxe alguns que com certeza foram eles, e muitos outros que é difícil saber. E agora você aprendeu, por exemplo, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, 4 fontes. Então, assim, é muito difícil, é muito complexo, mas que ficou claro. Não muda em nada a nossa fé, mas é só para você entender. Quem escreveu, estão aí as respostas para você. E é claro, se os estudiosos, pessoas que se debruçam sobre isso, estão dizendo essas coisas, a gente é melhor se apoiar em quem já estudou, do que a gente se aventurar a falar. Eu acho que foi o Zé escreveu, sem estudo e sem base nenhuma. Eu quero também dizer aqui para você, Dom José acabou de trazer na sua argumentação, é muito comum ouvir Dom José falando assim, na volta do segundo exílio, quando eles foram para o exílio, e na construção do segundo templo, reconstrução, tal. Dom José vai trazendo esses dados que para muitos de nós não é tão comum a história do Antigo Testamento. Então, eu já pedi a Dom José, ele falou que vai fazer para nós algo que a gente se situe. Quando é que foi o primeiro exílio? Quando é que foi o segundo exílio? Quando é que foi o primeiro templo, o segundo templo? Todas essas coisas. Porque aí quando ele falar, porque vai falar isso o tempo todo no Antigo Testamento, a gente conseguisse localizar, foi no ano 570, foi no ano tal, agora eu estou me localizando melhor, tá bom? Então, em breve a gente vai aprendendo muita coisa aqui sobre o Antigo Testamento. Já estamos quase no final deste primeiro bloco. Se o senhor quiser deixar só com a água na boca, pode deixar o povo, não precisa responder agora, até para eles voltar para o próximo do intervalo. Mas a minha pergunta para o senhor, 46 livros. Para que o Antigo Testamento, de 46 livros, e é a maior parte da Bíblia, assim, a nível até de páginas, a gente consegue enxergar isso, né? A número de páginas, olha lá. Quanto tempo foi preciso
para que tudo ficasse pronto? Bem, eu creio que nós fizemos uma investigação e constatamos na Bíblia quem foi a primeira pessoa que, por ordem de Deus, colocou por escrito alguma coisa. Moisés. Moisés viveu no século 13. O livro mais recente do Antigo Testamento, remonta ali ao finalzinho do século II, início do século I, antes de Cristo. Vamos colocar final do século II. Então, nós temos de Moisés, ano 1250, para o ano 200, 1000 anos pelo menos. Então, já se pode dizer, para que o Antigo Testamento ficasse pronto, não é pronto como o bolo que sai do forno, não. Ficou pronto, acabado. Ou seja, tudo foi escrito. 1000 anos. Olha aí, não foi nem tão difícil você saber a resposta, mas, gente, olha quanto tempo. 1000 anos. Quanto tempo você tem de vida? Uns chegam a 70, outros a 80, poucos chegam a 100, 120. Então, toda essa história, tudo que esse Antigo Testamento que nós temos nas mãos, 1000 anos para ser concluído, todo o Antigo Testamento. É muita história, minha gente, é muita história. E a história do povo de Deus é a história de um Deus que vai se revelando pouco a pouco à humanidade. Está sendo muito bom estar aqui com você. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos, tá bom? É aquele intervalinho, vai beber uma água, compartilhar com seus amigos e a gente já volta. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos. Que bom ter você aqui conosco, estudando a Palavra de Deus. Nosso assunto está muito interessante. Quem é que escreveu os 46 livros do Antigo Testamento? Já tivemos a resposta. Em quanto tempo foi preciso para que todo o Antigo Testamento fosse escrito? Bloco passado, tivemos a resposta, 1000 anos. Agora eu quero já perguntar para Dom José, e para que o Novo Testamento ficasse pronto, foi preciso quanto tempo? Do nascimento de Jesus até a morte do último apóstolo, que muito provavelmente aconteceu no final do século I, nós temos 100 anos. De acordo com a sólida tradição, o apóstolo e evangelista João foi o último apóstolo a partir para a eternidade. E isso aconteceu depois de um longo período de perseguição que o Império Romano moveu contra os cristãos no Império de Domiciano, que esteve à frente do Império dos anos 81 até 95. Foi nesse período que São João fugiu, se escondeu, refugiou-se na ilha de Patmos, quando teve a experiência das visões que redundaram no Apocalipse. Depois que Domiciano morre, ele volta para a sua diocese e morre de idade avançada. Ele foi o último escritor dos livros do Novo Testamento. Escreveu, mais ou menos ao mesmo tempo, a segunda carta de São João, diz boa parte dos estudiosos da Escritura, o Apocalipse e o seu Evangelho. Depois ele escreveu a primeira João. Então, os últimos livros do Novo Testamento foram da lavra de São João. Se considerarmos, portanto, do nascimento de Jesus até a morte de São João, 100 anos. Mas se considerarmos Jesus adulto, 30 anos, até o ano 100, 70 anos. E se considerarmos também que o evangelho mais antigo que foi escrito em
hebraico ou aramaico e se perdeu. E depois, ali por volta do ano 70, ele foi traduzido para o grego, Evangelho segundo Mateus, o livro mais, dos 4 evangelhos, o livro mais antigo. Então, nós temos o quê? 50 anos. Então, tudo vai depender de a partir de quando você considera as escritas que vão integrar o Novo Testamento. Então, vamos ficar entre 100 anos e 70 anos. Entre 70 e 100 anos. 70 a 100 anos. Sim. Então, para que a Bíblia inteira ficasse pronta, foi preciso... 1.100 anos. 1.100 anos. 1.100 anos. É muito tempo. É muito tempo. Muito tempo. Muito bom. Agora, uma pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é a seguinte. Vimos que grandes profetas escreveram, vimos que os apóstolos escreveram, alguns deles, discípulos dos apóstolos. O próprio Deus escreveu no Antigo Testamento. E agora nós vemos um Deus que se encarna, no Novo Testamento. E a pergunta é se esse Jesus, o Deus encarnado, se ele escreveu alguma coisa. Será que alguma coisa aqui da Bíblia foi o próprio Jesus que escreveu? Não temos prova para dizer absolutamente nenhuma. Se ele escreveu, os autores dos livros do Novo Testamento não registraram isso. Portanto, uma coisa é dizer, ele escreveu. Se alguém sustenta isso, não temos como provar no Novo Testamento. E se alguém diz, não escreveu, também não temos como provar. O fato é que esse fato de uma eventual escrita de alguma coisa de Jesus não está registrada. Absolutamente. Não temos como provar, nem que sim, nem que não. Pelo sim, pelo não, ele não escreveu nada do que está nos 27 livros do Novo Testamento e não temos como provar isso. Então, Jesus, não há nenhum indício no Novo Testamento de que ele escreveu alguma coisa. Então, a única vez que Jesus escreveu foi na terra, quando falou com a mulher adúltera. Exatamente, vamos ver Jesus escrevendo, mas ele está escrevendo na terra. João capítulo 8, o episódio da adúltera que foi flagrada cometendo o seu pecado, e o texto aparece no versículo 6 e no versículo 8. Mas atenção, Jesus não escreveu com a pena, que era a caneta daquele tempo. Jesus escreveu com o dedo, provavelmente o indicador, fazendo assim. Daqui a pouco eu vou dizer o que eu acho que ele escreveu. Mas o texto também não diz. Mas vamos ver Jesus escrevendo alguma coisa. João, capítulo 8, versículos de 6 a 8. O contexto todo mundo já sabe. Uma mulher flagrada em adultério e arrastada para a rua diante de Nosso Senhor. Todo mundo está com pedra para lapidá-la. E aí vai acontecer o diálogo de Jesus com essa raça de hipócritas que vai fazer essa pergunta para Jesus. Estão aqui obedecendo a lei de Moisés, inclusive. Sim. Que uma mulher deveria ser apedrejada. Exatamente. Do versículo 4 ao versículo 8. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Então agora vamos ao que nos interessa. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Então, Jesus, quando eles perguntam, se inclina. Quando eles insistem, Jesus faz uma proposta e continua a escrever na terra. Aí a consciência deles vai ficar acusada e eles, a começar dos mais velhos, informação importante, jogam as pedras e vão embora e deixam Jesus sozinho. Aqui é a única vez que nas Escrituras se diz que Jesus escreveu alguma coisa.
mas escreveu na terra e com o dedo. Não sabemos absolutamente mais nada. Então, não foi nada da Escritura, não. Tá aí, minha gente. Você vai, então, entendendo o que... Essas perguntas que parecem simples, mas que temos respostas para muitas delas, né? E alguém poderia ter essa dúvida. Jesus escreveu alguma coisa, sim ou não? E aí foi tirada a sua dúvida. Dom José Falcão, muito bom. O programa de hoje está sendo maravilhoso ver os autores da Sagrada Escritura. A pergunta agora, então, ainda em Jesus, é possível dizer, então, que Jesus, em algum momento, ordenou para que alguém escrevesse? Por exemplo, aí sim. Vemos Mateus, que é o seu apóstolo, vemos João apóstolo. É possível que alguma vez Mateus escreva, João escreva, sei lá, alguém, ele pode ter ordenado para alguém escrever? Bom, que é possível, sem dúvida alguma. Eu, particularmente, tenho uma opinião, mesmo que eu não consiga provar no Novo Testamento. Mas considerando que Jesus ordenou um apóstolo a escrever 7 cartas, isso vamos ver agora. Ora, se Jesus ordenou a São João, escreve 7 vezes, e São João escreveu 7 cartas, é evidente que Jesus, antes de subir ao céu, deve ter dado instruções a Mateus, deve ter dado instrução a João, ao próprio João, a quem ele vai dar ordem aqui, a gente vai ver, já vai abrindo o livro do Apocalipse, capítulos de 2 a 3, é o capítulo das 7 cartas, onde o próprio nosso Senhor e Salvador diz, ao anjo da igreja tal escreve. Se ele disse isso para João a respeito das 7 cartas, e de todo o Apocalipse, porque o Apocalipse é fruto da experiência das visões que São João teve, e o Senhor determina que ele escreva. Certamente o Senhor determinou isso a respeito do Evangelho segundo João, a respeito da primeira carta de São João, da segunda carta de São João e da terceira carta de São João. Ora, se ele determinou isso para São João, se essa hipótese é plausível em cima da ordem que ele deu para escrever as 7 cartas e todo o Apocalipse, por que não? Por que excluir São Mateus? Por que excluir o próprio Pedro, que mais para frente iria escrever 1 Pedro e 2 Pedro? Por que excluir Tiago, que escreveu a carta de São Tiago? Por que excluir Judas, se Judas escreveu a epístola de Judas? Por que excluir Marcos, dizendo para Pedro, Pedro, você vai ter um discípulo e esse discípulo você determinou, então eu vou determinar a ele e ele vai aurir da sua experiência e vai escrever o evangelho dele. Possível, sem dúvida alguma. E o mesmo com relação a São Lucas, se Jesus disse que São Paulo ia se converter para os apóstolos antes de ele morrer ou antes de subir ao céu, eu tenho cá minhas dúvidas, que se Jesus já revelou que São Paulo se converteria e São Paulo escreveria 13 cartas e São Paulo teria um discípulo que se chamaria Lucas, isso é bem mais para frente, né? Bom, são só hipóteses, são só possibilidades. Mas, pelo menos em linhas gerais, o tempo de Jesus com os apóstolos, antes e depois da Páscoa, das muitas instruções que ele deu, considerando o que vamos ver agora, Apocalipse 2 e 3, escreve, eu não tenho dúvida. Cito aqui as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas do Apocalipse. São 7 cidades onde havia comunidades cristãs na Ásia Menor. Todas elas hoje estão na Turquia. Muito bem. Então, os versículos que nos interessam. Versículo 1 do capítulo 2. Primeira igreja. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Então, primeira vez que nosso Senhor Jesus Cristo diz, escreve.
Vamos agora ao capítulo 2, versículo 8, a segunda igreja do Apocalipse. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: Eis o que diz o primeiro e último que foi morto e retomou a vida. Vamos agora à terceira ordem de Jesus a São João, a igreja de Pérgamo, versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: Eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Agora vamos à igreja de Tiatira, versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao fino bronze. Agora vamos ao capítulo 3, mais uma igreja do Apocalipse, a quinta igreja, a igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Agora vamos à sexta igreja do Apocalipse, a igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. E finalmente a sétima igreja, Laodiceia, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Pois bem, então aqui nós temos uma prova, Jesus dizendo a um apóstolo, escreve. E é como se fosse Jesus ditando isso, praticamente. Sim. Ou seja, pegue aí o papel, escreva. Exatamente, escreve. Exatamente, foi um ditado. São João vai escrevendo, escutando Jesus. Sim, sem dúvida alguma. Ou seja, o que aconteceu ali com Jeremias e Baruque, escreve o que eu ordeno. Sim, aí... nessa mesma perspectiva, sim. Aqui, devo recordar a vocês, e àqueles a quem eu já disse, recordo, e os que não sabem, eu somente lembro, no meu canal, no YouTube, vocês vão encontrar pelo menos 90 vídeos, alguns de 1 hora de duração, outros de 40 minutos, enfim, o estudo do Apocalipse, versículo por versículo. Uau! Estudamos esse livro durante 2 anos e meio, todos os sábados aqui em Brasília. E lá você vai ter uma explicação minuciosa desses versículos. Um livro que muitas pessoas têm medo de ler, que é um livro que seria assustador, pavoroso, com imagens, com leões, com dragões, com gafanhotos, com um livro assustador, com muitas imagens aterrorizantes. Não é. Ali se desmistifica com uma interpretação serena, segura da igreja sobre esse livro. É uma proposta para quem quiser conhecer esse livro, versículo por versículo. Um trabalho de 2 anos e meio, está lá, gratuito para vocês. Que bom. Aliás, já que o senhor está deixando o povo aí com água na boca de Apocalipse, para ir no seu canal do YouTube, no canal do YouTube do senhor, quando o senhor falou dos livros da Bíblia, o senhor trouxe o livro de Jó, por exemplo. É um livro tão difícil para muita gente. Sim. E é Antigo Testamento. Antigo Podemos prometer ao povo que um dia nós vamos estudar aqui a história de Jó, ver os ensinamentos que Jó tem a nos oferecer, como entender a história de Jó? Quando o Frei Gilson, pela primeira vez, me convidou, propôs um programa nesse âmbito, ele foi bem ousado, ele queria estudar toda a Escritura, versículo por versículo. Aí eu educadamente disse, proposta válida, mas acho que a gente precisaria de uns 450 anos para conseguir explicar versículo por versículo. Bom, é um livro fascinante, sem dúvida alguma, o tema do sofrimento no Antigo Testamento. É impossível não abordar o livro de Jó, que é o tema do sofrimento do justo, porque o justo sofre, o sofrimento do inocente. Jó é protótipo de Jesus Cristo, é tipo de Jesus Cristo. É uma temática fascinante, mas veja, possível é,
Mas na ordem da importância, eu me perguntaria, dentre tanta coisa para ver os livros do Antigo Testamento, Jó tem passagens difíceis, outros também têm. Eu fico num dilema, né? O que colocar em primeiro lugar de coisas, de realidades que carecem de explicação no Antigo Testamento? O livro de Jó, historicamente, é bem posterior, é um livro sapiencial, foi escrito talvez no século IV ou século V a.C., mas outros livros foram escritos antes e têm realidades muito difíceis. O que não vai ser uma tarefa fácil para nós dois é colocar em primeiro lugar determinados textos difíceis e depois abordar outros. Textos difíceis não faltam, né? É uma proposta válida. Eu só não sei se é mais urgente a gente tratar outros temas primeiro ou colocar Jó em primeiro lugar. Mas a questão não é nem quem vem em primeiro ou segundo, a questão é se vamos ter a oportunidade de falar de Jó algum dia aqui. Ah, bom. A minha proposta é 250 anos, a sua não sei, se daqui a 120 anos, aí sim. Quem sabe. Então você fica na expectativa aí, mas veja, o nosso estudo aqui é do Antigo Testamento, então vamos trocar em muitas partes difíceis do Antigo Testamento, que Deus ainda vai nos inspirar aqui. O que vamos trazer a você, né? Quais livros, quais histórias, e eu tenho certeza que as que vão chegar até você serão as mais importantes para o momento. Veja bem, eu quero agora continuar neste assunto com o Dom José Falcão e perguntar se é possível, vimos isso no Antigo Testamento, se é possível dizer com exatidão todos os autores do Novo Testamento. Já vimos que não. Não, totalmente não. Já vimos alguns cujos autores não aparecem. Eu proponho para a Uniceia que ela coloque de uma forma muito bonita aí na tela, enquanto eu vou falando, quais os livros do Novo Testamento cujos autores aparecem. E quais os livros do Novo Testamento cujos autores não aparecem. Antes, convém pontuar o seguinte: quem quer que tenha a Bíblia em casa, católicos e não católicos, qualquer um, não se angustie. Se você procurar nesse livro o autor e não encontrar o nome, Mateus você não vai encontrar. Marcos não vai encontrar, Lucas não vai encontrar, Evangelho segundo João não vai encontrar, Hebreus não vai encontrar, 1 João não vai encontrar, 2 João não vai encontrar, 3 João não vai encontrar. Mas está escrito e nós professamos. Os irmãos protestantes asseguram categoricamente que quem escreveu o primeiro Evangelho foi Mateus. Mas eles têm que recorrer à Igreja Católica para sustentar isso. Porque a prova não está na Bíblia, está nos santos da Igreja Católica, dos primeiros séculos da Igreja, após a morte dos apóstolos, os padres da Igreja. Essa é a realidade e pronto. Então, lá vamos nós. No Novo Testamento, 18 livros aparecem, em 18 livros aparecem os nomes dos seus autores. E em 9 livros, acho que já citei todos, não aparecem os seus autores. Vamos então aos livros em que o autor aparece. Romanos, Paulo. 1 aos Coríntios, Paulo. 2 aos Coríntios, Paulo. Gálatas, Paulo. Efésios, Paulo. Filipenses, Paulo. Colossenses, Paulo. 1 aos Tessalonicenses, Paulo. 2 aos Tessalonicenses, Paulo. 1 Timóteo, Paulo. 2 Timóteo, Paulo. Tito, Paulo. Filémon, Paulo. Tiago. Primeira carta de São Pedro, Pedro. Segunda carta de São Pedro, Pedro. Epístola de Judas, não Iscariotes, o Tadeu. Apocalipse, João. Esses, os nomes dos autores aparecem. Agora vamos aos livros cujos autores não aparecem no texto. Mateus, Marcos, Lucas, João, com um detalhezinho de João 21, 24, aquele que escreveu essas coisas, atesta, etc., mas
pode ser um fundamento, mas não diz explicitamente porque não aparece João no Evangelho segundo João, é chamado de o discípulo que Jesus amava. Nós sabemos que foi São João, mas o nome João não aparece. Em João 21, 24. Atos dos Apóstolos, sabemos que foi São Lucas, mas não aparece. Hebreus, não sabemos. 1 João, não sabemos. 2 João, é dito apenas que é o ancião. E 3 João, apenas é dito que é o ancião. Em síntese, dos 27, 18 tem os nomes dos autores. E 9 não aparecem os nomes dos seus autores. Os 9 que não aparecem, mas temos grandes certezas que Mateus escreveu o Evangelho de Mateus. A grande certeza é da Igreja Católica, não tem para onde correr. Sim. Os padres da Igreja Católica, os santos da Igreja Católica, os grandes pastores da Igreja Católica. Ou seja, o senhor está querendo dizer o seguinte, pela Sagrada Escritura somente não tem como provar. Não tem. Mas pela tradição da Igreja, nós temos, o único que até hoje não tem certeza que é Hebreus, até os dias de hoje. Bem, uma coisa é a polêmica que existe no mundo da exegese, mas certeza na Escritura, esses 9, todos os 9. Sim, sim. E se temos certeza de quem escreveu, tirando Hebreus, os outros, os padres da Igreja Católica. Pela tradição. A tradição da Igreja. Gostou, minha gente, do programa de hoje? Outra coisa, né, Dom José? Me parece que aqui que o que mais escreveu foi Paulo Apóstolo, né? Ele ganha. Ele é em primeiro lugar. Primeiro lugar. Escreveu bastante aqui, escrevia muito para orientar as suas comunidades. Até porque ele era um grande inteligente, erudito, né? E tinha essa capacidade que maior que os outros, talvez, mas e também Deus o escolheu para isto, né? Cada um foi chamado para uma missão. Foi maravilhoso o programa de hoje. A gente já quer ir se despedindo de você. Foi uma bênção estarmos juntos. Esta 1 hora passa muito rápido. Desejamos a você um bom descanso e nos encontramos na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe. Vamos invocar a bênção de Deus e não se esqueça, divulgue este programa para outras pessoas. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.